Salmo 133 começa dizendo assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o monte do Hermon, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nesta noite, de uma maneira tão bonita, o Monte Hermon está lá em Israel, mas quando nós nos unimos, quando nós estamos juntos, esta mesma promessa, esta unção vem sobre nossas vidas também. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção pode ser pontual, a bênção pode ser um momento, mas a vida é o que Deus tem. Vamos aplaudir aquele que é digno de glória, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de louvor, nosso bendito e querido Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos e diga palavras de louvor ao Senhor. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Seja louvado, exaltado, engrandecido entre nós, ó Deus. Aleluia.
tua maravilhosa presença, Senhor. Tome a sua Bíblia agora. Ah, que expressão tão gloriosa, podermos ter a palavra de Deus. Eu queria que todos se colocassem em pé agora. Só alguém que as pernas forem atrofiadas, até você deve fazer um esforço para ficar em pé, porque seu milagre pode chegar agora. Então, todos em pé, levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. E vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Continue com sua Bíblia levantada. Pai, no modo como levantamos a tua palavra, não queremos levantar apenas o livro, Senhor, mas queremos levantá-la na nossa vida. Não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. Senhor, a tua palavra nos consola, tua palavra nos exorta, tuas palavras nos edificam, mas a tua palavra, bendita palavra, ela traz salvação. Traz, ó Pai, a misericórdia do Senhor, que nesta noite, do modo como só o Senhor pode fazer, tome, Senhor, em tuas mãos o pregador, concedendo-lhe sabedoria, concedendo-lhe unção, concedendo-lhe graça. Senhor, que nesta noite, a tua palavra que nunca volta vazia, Senhor. Ó Deus, nesta noite que os corações estejam totalmente abertos, não apenas os que estão aqui nesse templo, mas aqueles que estão na frente de um televisor, de um computador, onde estiverem, ó Pai. Senhor, ó Deus, que estiverem participando desse momento, Senhor, que a tua palavra possa alcançá-los no precioso nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu queria chamar o pastor Gustavo. Ontem ele chegou já, como diz aqui o mineiro, de Malicuia, depois essa temporada tão longe, e agora as raízes novamente sempre estiveram aqui, o corpo que não esteve aqui, mas graças a Deus pela vida do pastor Gustavo, da Ana Paula, do Benjamin, do Isaac, e nesta noite, que o Senhor te dê, como tem dado, graça e sabedoria, Gustavo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. É sempre muito bom estar no Brasil e encontrar brasileiros. E talvez uma das coisas mais impressionantes é o fato de encontrarmos brasileiros em qualquer parte do mundo. É fácil, o brasileiro está em qualquer lugar. É uma coisa linda, algo que Deus tem feito na nossa nação. E é fácil encontrar um brasileiro. Existem aquelas marcas características dos brasileiros. Os brasileiros são sempre aqueles que conversam mais alto, são aqueles que, se tem uma fila, ele está do meio da fila e conversando e gesticulando. Esse é o brasileiro. Eu me lembro que uma certa vez eu estava num supermercado em outro país e não foi difícil encontrar um brasileiro e perguntar se você é brasileiro. Eu sou, você também? É fácil de saber. Existem marcas da nossa cultura, marcas do nosso povo, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de se comportar, do nosso jeito de agir, que nos identifica como brasileiros. Quando nós encontramos um outro brasileiro, estando longe da nossa terra, do nosso tão amado Brasil, é tão maravilhoso, parece que nós somos amigos há anos, porque falamos a mesma língua,
gostamos do mesmo tipo de comida, arroz, feijão, batata frita, farofa, carne, churrasco. Uau! Coisa de brasileiro. O brasileiro é identificado, uma das marcas do brasileiro no mundo é o futebol. Meus irmãos, o futebol é uma porta ou uma ferramenta que Deus nos tem dado, o Brasil, para entrarmos nas nações da terra. O mundo está aberto para o Brasil por causa do futebol. Em qualquer lugar do planeta, seja ele da religião cristã, ou do Islã, ou hinduísmo, ou budista, ou animista, qualquer que sejam os povos, você fala que você é do Brasil, ele já logo traz uma bola, uma camisa do Brasil e diz: vamos jogar. Eu me lembro uma certa vez, eu estava em Angola, e de repente apareceram uns irmãos angolanos. Vocês são brasileiros? Sim, nós queremos jogar contra o Brasil. Estávamos eu, um outro pastor da igreja, um grupo de médicos brasileiros. E lá no meio da savana da África, tinha lá duas traves, uma do lado, uma do outro lugar, o campo todo esburacado, mais uma grama, e de repente as pessoas começaram a sair de trás de algumas árvores, vindo de longe do campo, com a camisa verde e amarela, Brasil. E eles nos deram a camisa do Brasil e disseram: vocês têm que vestir. E a honra deles seria ganhar do Brasil. Mas o Brasil, você sabe, é uma marca da nossa terra, o futebol no sangue, ganhamos de 1-0. E eu tive naquela ocasião ali a oportunidade de fazer o gol. Eu jogava ali mais ou menos na banheira, e aí recebi um lançamento do meio de campo, a bola raspou na minha cabeça, desviou do goleiro, entrou. 1-0 para o Brasil. São marcas do povo brasileiro, marcas que todos conhecem, em qualquer parte do mundo as pessoas sabem é do Brasil. Essa alegria, essa descontração, essa espontaneidade, a comida, o jogo de futebol, a disposição. Olha, nós podemos dar um jeito. Isso é coisa do Brasil, marcas do Brasil. E a Bíblia nos fala, não necessariamente das marcas do Brasil, ela nos fala e nos apresenta as marcas da igreja. Assim como o Brasil tem marcas, o brasileiro tem marcas, tem características que o distinguem como brasileiro. As pessoas vão saber, se você sair daqui e for para um outro país, logo, logo eles vão descobrir: você é do Brasil? Eu encontrei um jovem essa semana, 2 dias atrás, e ele era de Honduras e morava nos Estados Unidos. E aí ele olhou para mim e perguntou: de onde você é? Do Brasil? Eu falei: eu sou do Brasil. E ele: eu sou carioca. Eu falei: percebe o meu sotaque carioca? Eu falei: apaixonado pelo país. Mas como tem as marcas do Brasil, existem as marcas da igreja. E a Bíblia nos fala sobre essas marcas. E nós precisamos conhecê-las, nós precisamos identificá-las, nós precisamos saber o que é a igreja. O que a Bíblia nos fala sobre a igreja? Nós estamos reunidos aqui essa noite como igreja, mas quais são as marcas que precisam existir na nossa vida? Para de fato sabermos: bem, eu realmente sou igreja. Que eu sou brasileiro, eu sei. Mas e as marcas da igreja? Quais são elas? E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro texto em que a palavra igreja aparece, o primeiro versículo da Bíblia onde a palavra igreja aparece, que está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. Mateus 16, de 13 a 20. Pela primeira vez na Bíblia toda, é a primeira vez que aparece o termo, a palavra igreja. É aqui, nesse texto. E ele vai ser a nossa referência hoje à noite, para sabermos um pouquinho, algumas dessas marcas da igreja. Todos acharam? Amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez te pedimos, aplica a tua palavra no nosso coração. Abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos. Rasga o nosso coração com a tua palavra, faz-nos entendê-la, faz-nos experimentá-la, traga-nos a revelação essa noite no nome de Jesus. Que não somente nós que estamos aqui, mas aqueles que estão em casa ou em qualquer lugar que seja, que também sejam alcançados igualmente pela palavra do Senhor. Clamamos por vida, clamamos por libertação, por salvação de pessoas, por pessoas que estão no caminho errado, que elas despertem, que elas acordem, que elas voltem para o caminho da vida que é Cristo. Oh Deus, faça isso, Senhor. Opera nos corações, a começar nos nossos corações, de nós que estamos aqui. Opera, precisamos do Senhor, e sabemos que o Senhor deseja. Obrigado pela certeza que temos de que o Senhor quer fazer, transformar as nossas vidas, e a vida de cada pessoa. Isso aconteça, Pai, te pedimos, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse aqui é o primeiro texto da Bíblia, o primeiro, onde a palavra igreja aparece. É o primeiro texto da Bíblia. E é interessante que ele aparece num contexto muito curioso. Ele aparece num diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus se volta para os discípulos certa vez e pergunta: e aí, o que as pessoas dizem que eu sou? A pergunta de Jesus para os discípulos era: o que as pessoas dizem que eu sou? Qual é a identidade que elas me dão? Elas me comparam com quem? Quem que elas acham que eu sou? Aí os discípulos responderam: uns dizem que é Jeremias, outros que é Elias, outros que é João Batista, outros dizem que é algum dos profetas. E aí Jesus volta a pergunta dele para os discípulos: e vocês? Olha que pergunta forte, até mesmo para nós. Essa é a pergunta que o Senhor também nos faz: e você? Quem você diz que eu sou? Uau, que pergunta. A pergunta de Jesus era: será que eles sabem quem eu sou? Será que eles conhecem a minha identidade, a minha pessoa? Será que eles sabem? E naquele instante, Pedro se levanta e recebeu uma revelação do Pai, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali pela primeira vez, os discípulos identificam Jesus. Ali pela primeira vez, eles reconhecem que Jesus não é simplesmente um mestre, que Jesus não é simplesmente uma pessoa, que Jesus não é simplesmente um profeta, que Jesus não é um homem qualquer, mas Jesus é o Filho de Deus, o Deus vivo. Pela primeira vez, eles reconhecem isso. Pela primeira vez eles reconhecem a identidade de Jesus. Pela primeira vez eles proclamam: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nesse contexto que Jesus fala pela primeira vez sobre igreja. Jesus atrela, Jesus liga, Jesus associa a igreja a Ele mesmo, a identidade dele, a pessoa dele. Foi só depois que os discípulos reconheceram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus veio falar sobre igreja, mostrando para eles o quê? Que a igreja está totalmente ligada à pessoa de Jesus. A igreja está totalmente atrelada a Jesus. Igreja tem tudo a ver com Jesus. E essa é a primeira marca da igreja. Igreja tem a ver com Jesus. Não tem como falar de igreja e não falar de Cristo. O discurso da igreja, a mensagem da igreja, o centro da igreja, o foco da igreja só pode ser um: Jesus.
Não pode ser outra mensagem, não pode ser outro sermão, não pode ser outra palavra, não pode ser outra motivação. Tudo precisa girar em torno de Jesus, da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, da palavra de Jesus. Portanto, a gente descobre e percebe que a igreja não é um clube. A igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja não é um lugar assim, não sei para o que eu vou fazer. Eu vou lá para a igreja encontrar a moçada. Eu vou lá para a igreja, não estou fazendo nada. A Bíblia associa a igreja não a essas outras atividades. A Bíblia associa a igreja a Jesus. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, lá no capítulo 12 da primeira carta, ele diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Ali Paulo está falando do contexto de culto. No culto, na celebração, quando a igreja se reúne, só um nome pode ser levantado. Só um único nome pode ser conhecido. Só um único nome precisa ser proclamado em alto e bom som. E esse nome é o nome do Senhor Jesus. É Ele que precisa ser proclamado, conhecido, divulgado, anunciado. É o nome de Jesus. Igreja, quando se fala em igreja, a pessoa tem que pensar: não, a igreja tem uma música legal. Se as pessoas começam a associar a igreja com música legal, tem alguma coisa estranha nesse local de reunião. Não, a igreja lá tem um banco chique demais. Não, a igreja é bonita. Se as pessoas, ao falarem de igreja, a primeira coisa que vem à mente delas é outra e não Jesus, tem alguma coisa errada. Igreja tem tudo a ver com Jesus. As pessoas, elas são atraídas à igreja por causa de Jesus. Quer elas tenham consciência disso ou não, quer elas saibam disso ou não, o próprio Deus age na vida delas, fazendo-as perceber que falta alguma coisa, que existe algo mais, e que tem um vazio que só Ele pode preencher, e elas atraem a igreja. Mas essas pessoas estão à procura, não de outra coisa, não de outra pessoa, senão Jesus. A igreja tem tudo a ver com Jesus. Jesus é aquele que deixa essa marca na igreja. Então, não só o contexto desse texto que a gente leu aqui associa, atrela, vocês viram aqui a identidade de Jesus com a igreja, mas o próprio Senhor Jesus diz que Ele tem tudo a ver com a igreja. Olha aqui no versículo 18: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma pergunta: quem é que edifica a igreja? É o pastor? É o líder de louvor? É o pastor de missões? É o irmão que está do seu lado? Quem é que edifica a igreja? Jesus. Jesus não apenas se identifica com a igreja, mas Ele também é aquele que edifica, que constrói a igreja, que deixa as marcas dele na igreja. Você quer saber qual é a marca da igreja? Quais são essas marcas? Essas marcas são todas aquelas deixadas por Jesus. Jesus é quem deixa as marcas na igreja. Jesus é quem constrói a igreja. Aqui na Lagoa da Pampulha tem uma igreja que foi projetada por um arquiteto chamado Oscar Niemeyer. Quantos já viram aquela igreja? Constantemente tem um ônibus parado lá na porta. E as pessoas param para visitar a igreja porque a arquitetura dela lembra o Oscar Niemeyer. E aí tem alguns outros prédios em Belo Horizonte que as pessoas dizem: olha, isso aqui é do Oscar Niemeyer. As pessoas conhecem, elas sabem, esse desenho é desse arquiteto. É a mesma coisa com quadros. Eu gosto muito de visitar museus, gosto de ver coisas assim que aconteceu, e quadro, escultura, ver a história, eu gosto demais. E tem algumas salas e alguns museus assim que dizem: esses quadros assim são de um pintor chamado Goya. Aí tem as marcas, as características desse pintor. Esse aqui é de um outro pintor chamado Rembrandt. Esse aqui é do Picasso. E todos esses, quando alguém que entende, não é o meu caso, não entendo nada, se não tiver o nome lá, Picasso, eu não vou saber que é dele, mas tem gente que sabe. E a pessoa bate o olho e identifica: isso aqui é do Picasso.
Ou isso aqui é do Rembrandt, esse aqui é o do Goya, isso aqui é do Monet, esse aqui é o Oscar Niemeyer. As pessoas que sabem, elas identificam. Porque o pintor, ou o arquiteto, ou o escultor, o modo como ele faz as coisas acontecerem, ele deixa ali os rastros de que ele passou por ali. Ele deixa ali as marcas mostrando, essa obra fui eu que fiz. A mesma coisa em relação à igreja. É o que Jesus está dizendo, sou eu que edifico a igreja. Isso significa que a igreja que Jesus constrói necessariamente tem as marcas de Jesus, tem os dedos de Jesus, tem as mãos de Jesus na igreja. E por isso que quando os cristãos estavam em Antioquia, o que aconteceu? Eles estavam numa cidade chamada Antioquia, e Atos, Lucas fala sobre isso. Quando as pessoas viram aqueles homens e aquelas mulheres agindo de uma determinada maneira, o que eles fizeram? As marcas de Cristo estavam bem evidentes na vida daquelas pessoas. Cristo edificando a igreja, construindo a igreja, deixando as impressões digitais dele na igreja, deixando a assinatura dele na igreja. A igreja tem tudo a ver com Cristo, não só por causa da identidade de Jesus, que é dada, que é manifesta nesse contexto aqui, mas porque Jesus é aquele que edifica, que constrói, que mexe, que é arquiteto, que toca aquela pedra viva e dá uma quebradinha nela. Marcas. As pessoas são mudadas até nos relacionamentos. Como é que acontecem os relacionamentos fora da igreja e dentro da igreja? Eu queria chamar o Ricardo aqui, por favor. Os relacionamentos fora da igreja não tem o Jesus. Então, fica aqui. Então, o relacionamento fora da igreja sou eu e o Ricardo. Fica aqui assim, de frente para mim. Eu e o Ricardo diretamente com ele. Então o Ricardo percebe as minhas diferenças, eu percebo as diferenças dele, e tem hora que a gente discorda e concorda, e às vezes pode dar problema, não é verdade? Assim é o relacionamento fora da igreja. Mas dentro da igreja, nós temos Jesus, porque a igreja é construída por Jesus. Aí o que acontece com os relacionamentos dentro da igreja, com as pessoas que estão dentro da igreja? Sabe o que acontece? Pastor Márcio, pode vir aqui, por favor? Olha, eu estou dando troco hoje, ó. Chegou a minha vez. Quando as pessoas estão na igreja, elas começam a se relacionar umas com as outras, agora não mais diretamente, mas Jesus, ele fica no meio. Então eu me relaciono com o Ricardo, olhando para Jesus, a partir de Jesus, e ele se relaciona comigo a partir de Jesus. Então já não é mais diretamente com o Ricardo. Quando eu vejo algumas diferenças nele, eu olho para essas diferenças a partir da lente de Jesus. Espera aí, mas Jesus já preencheu todas essas diferenças. Então como que eu não vou perdoar o Ricardo? Como que eu não vou amar o Ricardo? Eu observo o Ricardo a partir da obra de Jesus, da cruz do Calvário. E aí existe o perdão, existe a reconciliação, existe a compaixão. Nunca é um relacionamento direto com ele. Porque se eu tiver que bater no Ricardo agora, Jesus está na frente, e eu vou bater em Jesus? Jamais, nunca. Então eu vou pensar uma vez, 2 vezes, 500 vezes, 1 milhão de vezes. Não tem jeito. Eu vou olhar para o Ricardo, puxa, eu vou ver Jesus. E aí, quaisquer que sejam as diferenças, eu vou olhar, puxa, mas Jesus me perdoou. Olha quem eu era. Olha o que eu fiz. Puxa vida, eu estou olhando para o Ricardo, mas eu vejo Jesus na minha... Meu Deus, como que eu não vou perdoar o Ricardo? Jesus me alcançou. Jesus me perdoou. Jesus mudou a minha vida. Jesus fez tanta coisa em mim. Como que eu não vou estender esse perdão ao Ricardo? E eu só consigo fazer isso dentro da igreja. Por quê? Porque eu vejo Jesus. Jesus é essa marca. Eu enxergo o Ricardo a partir de Jesus, com essas lentes de Jesus. Então muda o modo como eu me relaciono com as pessoas. Obrigado, pastor. Obrigado, Ricardo. As marcas. O relacionamento dentro da igreja nunca é um relacionamento agora imediato, direto, mas é um relacionamento sempre imediato, mediado por Jesus. Então dentro de casa o relacionamento marido e mulher é diferente.
Porque você vai olhar para sua esposa e vai lembrar sempre de Jesus no meio. Para Jesus estar aqui. Como que eu não vou perdoar minha esposa? Ou como que a esposa não vai perdoar o marido? Porque antes dele olhar para a esposa, ele olha para Jesus. Jesus está no meio. E ele vai se lembrar, bem, Jesus está no meio, por quê? Porque um dia eu estava perdido. E ele veio ao mundo, se fez carne e morreu por mim na cruz do Calvário. E ele mudou a minha vida. Apesar de eu não merecer absolutamente nada, ele me salvou, ele me mudou, ele me transformou. E se eu recebi isso de graça, como eu não vou estender essa graça para o outro que está ali? Antes de me relacionar com outro, eu me relaciono com Cristo. Essa é uma das marcas dele na minha vida. Essa é uma das marcas dele no meu coração. E essa é a marca da igreja. Em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma outra associação, instituição, organização, qualquer que seja, existe essa marca que é Cristo no meio, que é Cristo agindo, que é Cristo operando, que é Cristo transformando, que é Jesus no meio, no nosso meio, entre nós. Puxa, se uma pessoa vai falar uma mentira com a outra, ela já logo vê Jesus no meio. Como é que eu vou falar mentira para Jesus? Não tem jeito. E aí ela não vai falar mentira para o outro. E assim o relacionamento dessa pessoa começa a ser sempre mediado por Cristo. Cristo edifica a igreja. Cristo pega essas pedras vivas que somos nós e trabalha essas pedras. E quebra essas pedras, e coloca massa, e lixa essas pedras, para que elas possam se encaixar umas nas outras, a partir dele, através dele, por meio dele. Jesus na nossa vida. E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Se somos igreja, Jesus é visto em nós. Se somos igreja, as marcas de Jesus estão em nós. Se somos igreja, as pessoas olham para nós e veem Jesus. Elas percebem Jesus. Há vários anos atrás, uns missionários chegaram numa tribo na África para falar de Jesus. Eles começaram a falar de Jesus, e quem Jesus era, o que Jesus tinha feito, e aqueles africanos então disseram, Jesus já esteve aqui conosco. Não, você está enganado, Jesus viveu há 2000 anos atrás. Não, ele esteve aqui, andou conosco, inclusive ele morou aqui, vou te mostrar onde que é a casa dele, aqui, está vendo? Aqui era a casa dele. Não, você está enganado. Você está duvidando da gente? Inclusive ele morreu aqui, nós enterramos o coração dele aqui no rio, deixa eu te mostrar, debaixo dessa árvore. E aí os missionários ficaram assim impressionados e foram descobrir quem havia estado lá antes deles. E descobriram que muito antes deles, um homem, um crente no Senhor Jesus havia morado entre aquele povo. E quando aqueles missionários começaram a falar de Jesus, o povo daquela tribo identificou Jesus com aquele povo, aquele homem que viveu entre eles, de tão parecido que ele era com Jesus. As marcas de Cristo. Assim, isso é igreja. Quando você chega na sua casa, meu irmão, e você se encontra com a sua esposa, ela olha para você e diz, meu bem, você, uau, eu sinto o cheiro de Jesus na sua vida. Ou ela diz, ai, meu irmão, e vai embora de casa. Como é que ela reage quando você chega em casa? Como que ele reage quando você, minha irmã, chega em casa? Nossa, Deus, que mulher chata, que mulher enjoada, que mulher... Como que é? Como as pessoas falam a nosso respeito? Como as pessoas nos identificam? Quais são as marcas que elas veem em nós? Elas veem em nós essas marcas de Cristo. Elas veem em nós essas características de Cristo. Elas veem em nós doçura. Elas veem em nós compaixão. Elas veem em nós beleza, perdão, sabedoria. O que elas veem em nossas vidas? Se somos igreja, se somos de Cristo,
necessariamente estamos sendo trabalhados por Cristo. E se estamos sendo trabalhados por Cristo, porque a igreja é trabalhada por Cristo, se estamos sendo trabalhados por Cristo, as marcas dele estão em nós, os rastros, as digitais, as linhas, é possível identificar, é possível ver, e as pessoas veem, as pessoas percebem. Quando os seus colegas de trabalho veem você, eles percebem, uau, você é diferente. Quando você chega aqui no ambiente de trabalho, quando você chega aqui, parece que uma luz entra com você, e é uma paz tão grande. Lá na sua casa, quando as pessoas entram na sua casa, elas percebem isso. Uau, parece que tem uma energia diferente aqui, né? As pessoas que não conhecem Jesus, a energia, uma paz, um ambiente. Aí você diz, olha, é Cristo. Posso falar dele para você? Senta aqui. Como a sua casa é conhecida na rua? Como que a sua casa é conhecida no bairro? Como você é conhecido na escola? As marcas de Cristo, elas estão na igreja, porque Cristo edifica a igreja, constrói, trabalha a igreja. E a igreja são pedras vivas. Somos eu e você. Pedro, é ele quem fala sobre pedras vivas, lá na primeira carta dele. E é interessante percebermos que nesse diálogo de Jesus com os discípulos, ele se volta para Pedro. Ele diz, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante a menção de Pedro aqui nesse texto, porque Jesus está falando sobre igreja, e mostra que a igreja tem as marcas dele, porque ele que trabalha a igreja. Mas ele também mostra que a igreja, ela tem tudo a ver com aquelas pessoas que se dispõem a obedecer a ele. A igreja tem tudo a ver com Jesus, e tem tudo a ver com as pessoas que se dispõem a obedecer a Jesus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Aqui Jesus está falando com Pedro mesmo. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Será que a igreja, Pedro é o responsável pela igreja? Não. Nós já vimos aqui que quem é o responsável por edificar a igreja é Jesus. As marcas da igreja são aquelas marcas deixadas por quem? Por Jesus. Então por que Pedro é referido, Pedro é mencionado aqui? Pedro é mencionado aqui como aquele que se dispôs a obedecer. Ele foi a primeira pessoa que Deus usou para pregar o evangelho para a igreja nascer. Sabe quando que a igreja nasceu? No dia de Pentecostes. Aqueles irmãos estavam reunidos ali no segundo andar de uma casa, e havia uma reunião de oração tremenda e poderosa. Deus sempre vem quando nós oramos. Deus sempre nos visita de uma maneira especial quando nós nos reunimos para orar. Há muito poder de Deus manifestado nas reuniões de oração. Meus irmãos, se queremos ver o mundo mudado, se queremos ver a nossa casa mudada, tudo começa com oração, com busca de Deus, com anseio por Deus, com clamor pela presença de Deus no nosso meio. Começa assim. E aqueles homens e mulheres estavam reunidos, orando, clamando: Deus, cumpra a tua palavra, Senhor, vem, Senhor, opera. E de repente, veio um som como de um vento impetuoso, encheu aquele quarto,
e línguas como que de fogo ficaram espalhadas sobre a cabeça daquelas pessoas, e elas começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e logo uma multidão que estava em Jerusalém foi atraída para aquele lugar. Quando a presença de Deus se manifesta em um lugar, as pessoas vêm, porque elas estão com sede, elas estão com fome, elas querem pão, elas querem beber água, e só Jesus é o pão que desceu do céu, e pode matar de uma vez para sempre a fome do homem. Jesus é essa água da vida, e quem dele bebe nunca mais tem sede. As pessoas estão sedentas por isso. Eu não posso mudar a sua vida, mas Jesus de Nazaré pode. Ele é o pão, Ele é a água, e onde Jesus é manifesto, onde Jesus é levantado, onde o nome de Jesus é manifesto, onde estão pessoas que têm essas marcas de Jesus na vida delas, e que oram e que clamam, como Jesus ensinou a orar, a clamar, a pedir, a buscar, a bater a porta. A presença de Deus vem e as multidões são atraídas, e no meio daquele mover de Deus, quem foi que se levantou primeiro para pregar a palavra? Quem se dispôs a obedecer e foi à frente? Foi o Pedro. Varões galileus, vocês estão assim impressionados com o que está acontecendo aqui? Eu quero dizer para vocês que o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que Deus falou através do profeta Joel. E aquele homem que antes era medroso, aquele homem que antes dizia, eu não conheço Jesus, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, aquele homem que fugiu no momento mais difícil da vida de Jesus, quando Jesus estava lá no Getsemane para ser preso, Pedro disse, eu não vou fugir, eu vou com o Senhor. Esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes, mas agora, que momento de restituição na vida de Pedro, que momento maravilhoso, ele se levanta cheio da ousadia de Deus, cheio do Espírito Santo, e prega para aqueles homens, sem medo de ser preso, sem medo de ser apedrejado, porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e com ousadia ele falou, e naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Pedro se dispôs a obedecer, Pedro se dispôs a dizer sim ao Senhor, sim à palavra do Senhor, sim às marcas de Jesus na vida e no coração dele. Ele disse sim, e a igreja nasceu, porque esse homem disse sim. Sim à palavra de Jesus, sim ao convite de Jesus. Sim. E alguns tempos depois, foi Pedro de novo. Ele abriu a porta do reino dos céus para os judeus, porque ali em Jerusalém eram judeus, mas faltava um grupo que ainda não havia sido alcançado, que eram os gentios, porque até então a igreja era formada só por judeus. E então Pedro, que se dispôs a obedecer a Deus, às vezes até mesmo de forma meio relutante, ele estava ali na casa de Simão, o curtidor, era um homem na beira da praia, e estava com fome. Pedro subiu até o terraço e começou a orar. E aí ele teve uma visão, um lençol que descia do céu pelas 4 pontas, com animais dos mais diversos ali naquele lençol. E ele ouviu uma voz dizendo, Pedro, mata e come. Aí Pedro disse, o que é isso, Senhor? Ele ouviu Deus e disse, Deus, o que é isso? Eu não vou comer isso não. Espera aí, eu nunca comi uma coisa dessa, nunca entrou na minha boca coisa comum ou impura, eu não. Pedro, não considere impuro aquilo que o Senhor purificou, mata e come. E por causa desse coração tão relutante de Pedro, Deus deu a visão para ele 3 vezes. Puxa vida, é lindo isso de Deus, não é verdade? Deus não desiste da gente. Ele dá a visão 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes, meu filho, acorda, vai! Eu estou falando! E aí Pedro entendeu, quando alguém disse, Pedro, tem algumas pessoas te procurando, eram pessoas que vinham da parte de Cornélio, era um gentio, e não era cristão. E Pedro então entrou na casa de Cornélio, e Pedro ainda não tinha aprendido, ele era disposto a obedecer, mas tinha um coração assim meio duro, parece com o coração de algumas pessoas assim que a gente conhece, né? Duro, mas com vontade de obedecer, eu quero acertar.
E aí Pedro chegou na casa de Cornélio e disse: olha gente, o negócio é o seguinte, você sabe que eu não podia estar aqui porque eu sou judeu e o judeu não se assenta com o gentio, mas eu vim porque eu tive uma visão. E Pedro começou a falar. E aí a impressão que eu tenho é que Deus está assim: ô Pedro, começa logo, chega logo ao ponto, meu filho. Eu te mandei aqui para você pregar, para falar com eles de Jesus, você fica enrolando. E Pedro estava lá enrolando, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e Pedro disse: agora não tem mais jeito, né? Se Deus fez, como é que eu não vou fazer? E aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar também outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia a elas. Aí Pedro caiu a ficha: opa, Deus fez. E ali Deus usou Pedro para abrir a porta do reino para os gentios. Por quê? Porque mesmo assim, com algumas dificuldades que ele tinha, e às vezes de obedecer da primeira vez, havia no coração de Pedro aquela disposição de obedecer sempre. Mesmo que no primeiro momento ele dizia: será que eu vou? Será que é? Como é que é? Mas havia no coração dele: Senhor, eu te amo demais, eu quero seguir o Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, eu vou fazer, eu estou indo. E a igreja nasceu no meio dos gentios. É por isso que o texto de Mateus fala das chaves do reino. Pedro foi a pessoa que Deus usou para pregar o evangelho para os judeus e também para pregar o evangelho para os gentios. E a igreja nasceu. E a igreja nasceu por quê? Porque havia gente disposta a obedecer. Essa é uma marca da igreja. Pessoas dispostas a obedecer a Jesus, pessoas que dizem sim para Jesus, pessoas que dizem: Senhor, eu estou indo, não importa as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades, eu sei que pode ser difícil, eu sei que eu posso encontrar resistência no meio do caminho, eu sei que eu posso ouvir vários nãos no meio do caminho, mas eu vou porque o Senhor falou, eu vou porque eu amo o Senhor, eu vou porque o Senhor me alcançou, o Senhor me amou primeiro, o Senhor transformou a minha vida e eu estou indo, eu sei o que o Senhor fez em mim, e eu sei o que o Senhor pode fazer na vida do outro, porque se o Senhor mudou a minha vida, quem é que o Senhor não pode mudar? O Senhor pode mudar, então eu vou. Essa é marca da igreja. Disposição para obedecer a Jesus, disposição para fazer a vontade de Jesus. Você está dirigindo o seu carro no trânsito, e um motorista barbeiro te dá uma fechada, aí você tem a vontade de buzinar e xingar, aí você se lembra: peraí, mas Jesus não faria isso. Aí você levanta a mão e diz: olha, Senhor, abençoa ele, que ele vá em paz. Disposição de obedecer a Jesus. Quando é difícil, mesmo assim, eu obedeço a Jesus. Eu me lembro, eu fiquei assim, longe dos caminhos do Senhor, durante 5 anos. E o Senhor me resgatou. E aí depois, à medida que a gente vai caminhando, né, aí vai conversando com papai e mamãe, a gente vai ouvindo umas histórias assim, de como é que era aquela época, né. E aí, de vez em quando eu chegava em casa e a mamãe falava assim: ô bem, você tinha que dar uns coros no Gustavo, dá uns coros nele. Aí papai: calma Estela, calma, nós vamos conversar, peraí, não é assim, peraí. Porque tem hora que o sangue ferve, não é verdade? Mas a gente coloca Jesus no meio. Peraí, Senhor. E aí mamãe foi fazendo isso. Aí mamãe ia para o monte orar 3 vezes por semana, em jejum, em oração. Não tem jeito. Como é que Deus não muda o coração do filho perdido? Deus muda, Deus alcança, Deus transforma, porque há pessoas que se dispuseram a seguir o caminho de Deus ao invés do caminho da carne, o caminho de Deus ao invés do caminho do homem, o caminho de Deus ao invés do caminho do próprio coração. É Deus e não eu. A igreja é marcada por essas pessoas que buscam essa renovação da mente. Senhor, eu não quero me conformar com esse século, eu não quero me conformar com esse mundo, eu não quero agir como esse mundo age, eu não quero fazer como esse mundo faz, não Senhor, eu quero agir de modo diferente, eu quero ser luz no meio das trevas. Ainda que eu encontre resistências, ainda assim eu vou. Ainda que eu encontre adversidades, ainda assim eu vou. Ainda que eu encontre problemas, ainda assim eu vou. Ainda que eu encontre pessoas dizendo para mim: não vai, eu vou.
Eu vou porque o Senhor está mandando. Eu vou porque o Senhor está dizendo. Eu vou porque eu sei que é certo, é a verdade, esse é o caminho. Eu vou. A igreja é marcada por essas pessoas. No século XVIII houve um movimento missionário enorme na igreja. E havia um grupo de pessoas que ainda não havia ouvido o Evangelho. Esse grupo de pessoas eram os escravos. Ninguém se dispunha a pregar para os escravos. Os escravos que trabalhavam em algumas colônias dos Estados Unidos. E algumas pessoas tentaram ir, e os donos daqueles escravos disseram: não, vocês não podem pregar aqui, porque esses escravos são minha propriedade. Eu não deixo vocês falarem com eles. Havia tanto amor no coração dessas pessoas por aquele grupo, tanta vontade de compartilhar Jesus, o que Jesus tinha feito na vida deles. Como vencer essa barreira? Eles não deixam eu pregar para esse grupo. O que é que eu vou fazer? Eu sei o que é que nós podemos fazer. Se nós formos escravos, nós vamos poder estar no meio deles e vamos poder falar com eles. Então esses dois homens se venderam como escravos. Se sujeitaram aos açoites, à fome, a barbaridades, a violência, porque eles haviam ouvido a palavra do Senhor e eles não conseguiram resistir a essa palavra. Disseram: sim, eu vou. Independentemente das circunstâncias, ainda que eu perca o meu conforto, ainda que eu perca a minha situação cômoda, ainda que eu perca a minha posição, mais importante do que a palavra dos homens, mais importante do que a posição dada pelos homens, é a palavra do Senhor e a posição dada pelo Senhor, e eu escolho Deus, e eu vou na palavra dEle. Essa é a marca da igreja. Ela tem a ver com pessoas que se dispõem a obedecer a Jesus, como Pedro, Paulo, Atanásio, nomes esquisitos, né? Mas a igreja, olha, vou contar um segredo para você. Sabe quantos anos que tem a igreja? A igreja tem pelo menos 2000 anos de história. Aí quando você vai lendo a história, você vai vendo pessoas como eu e você, que Deus foi usando, foi lapidando, foi cortando e foi encaixando nesse edifício lindo, maravilhoso, e que vai estar pronto plenamente naquele dia da vinda das bodas do Cordeiro. E eu vou estar lá, e você vai estar lá, meu irmão. Deixa Jesus trabalhar na sua vida, deixa Ele cortar as arestas, deixa Ele quebrar as pontas, deixa Ele lixar você. É para o nosso bem, para a gente poder encaixar perfeitamente nesse edifício. A igreja é formada por essas pessoas que se dispõem a obedecer a Deus, ainda que seja difícil numa primeira vez. Não, Senhor, eu nunca comi isso. Ainda que seja difícil a segunda vez. Senhor, o que eu vou fazer? Essas pessoas têm o coração disposto, mas eu quero. Senhor, vence essas minhas resistências. Senhor, vence essas minhas limitações. Senhor, vence esse meu não querer, porque eu quero o Senhor. E aí Deus vai trabalhando, Deus cria circunstâncias, Deus coloca pessoas do nosso lado, e Deus às vezes permite que tempestades venham, permite que os rios transbordem, para que a gente esteja naquele lugar, onde Ele possa nos usar perfeitamente. Mas existe uma terceira e última marca da igreja, ela tem a ver com Jesus. Essa é uma marca da igreja, tem a ver com pessoas que se dispõem a obedecer a Jesus. E ela tem a ver com as pessoas que se dispõem a obedecer a Jesus, conquistando os territórios ocupados pelo inferno. Essa é marca da igreja. A igreja não é passiva, a igreja não é inerte, a igreja não é uma igreja parada, a igreja não é uma igreja que está estagnada, a igreja é uma igreja que caminha, que marcha, que vai adiante, porque o Senhor Jesus disse que uma das marcas da igreja é essa: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja marcha, a igreja segue adiante, a igreja vai conquistando aqueles territórios já ocupados pelas trevas. E aqui nós temos pelo menos algumas coisas. A primeira delas, Jesus nos faz saber que as trevas reinam ainda na terra.
Se a igreja, ela deve conquistar os territórios ocupados pelas trevas, é porque as trevas têm ocupado territórios. Não podemos imaginar que já está tudo bem. Não podemos imaginar que já está tudo resolvido. Não podemos imaginar que, bem, já que eu estou aqui na igreja, Jesus me salvou, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, está tudo bem. Não está. A igreja é uma igreja que avança, é uma igreja que segue adiante. E essa é uma das belezas que Deus tem trazido aqui à igreja da Lagoinha. Temos um sonho, 10% de Belo Horizonte. Somente aqui, e com certeza, havendo 10% de Belo Horizonte aqui em Lagoinha, haverá pelo menos uns 60% de evangélicos espalhados por toda Belo Horizonte, porque isso vai se espalhar por todas as igrejas. Pessoas vão se converter aos milhares e aos milhões aqui em Belo Horizonte. Porque para isso acontecer, meus irmãos, só Deus. Eu não posso fazer, você não pode fazer sem Deus. Só Deus pode nos levar a esses 10%. Só Deus pode fazer com que o avivamento venha sobre a nossa cidade. Só Deus pode converter o coração das pessoas. Só Deus pode quebrar as cadeias que aprisionam tantos. Só Deus pode curar a cegueira dos que estão cegos. Só Deus pode fazer isso. Mas Ele vai usar a igreja. A igreja é esse edifício construído por Jesus, que é chamada para marchar, que é chamada para ir adiante, que é chamada para conquistar esses territórios que foram tomados, foram ocupados pelas trevas, ilegalmente. A terra pertence ao Senhor, diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam, a terra é do Senhor. E o inferno usurpou esse lugar, e Deus decidiu levantar a igreja para reconquistar esses territórios que o inferno tomou, e o inferno ocupou. É tarefa minha, é tarefa sua. Essas marcas infernais que temos visto em tantas sociedades do mundo, a prevalência em tantos lugares da mentira, da corrupção, da promiscuidade, da morte, do homicídio, da ira, da fofoca, tudo isso marcas infernais. O governo não pode mudar isso, porque o governo não tem poder para mudar isso. Deus não deu ao governo poder para mudar isso. Deus não deu ao governo político, ao poder político, poder para mudar, conquistar aqueles territórios ocupados pelo inferno. Não, esse poder não foi dado ao poder político, esse poder não foi dado às escolas, esse poder não foi dado às organizações não governamentais, esse poder para mudar o mundo foi dado à igreja do Senhor Jesus, a mim e a você que somos pedras vivas. Só Deus pode mudar, e Deus age a partir da igreja, através da igreja. Esse é o nosso chamado, e é por isso que Jesus está no nosso meio. Essa é a primeira marca da igreja. Jesus precisa estar no nosso meio, porque se Jesus não estiver no nosso meio, nós não conseguiremos destronar as trevas. Se nós não estivermos dispostos a obedecer o Senhor Jesus, jamais nos levantaremos dos nossos bancos, jamais nos levantaremos do lugar cômodo da nossa vida, jamais nos disporemos a dizer sim ao Senhor, porque muitas vezes esse sim demanda dificuldades, demanda sacrifícios, inclui algumas restrições, algumas limitações. É por isso que uma das marcas da igreja é essa disposição de dizer sim ao Senhor. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor me alcançou, o Senhor deu tudo por mim, o que eu não vou dar por ti? Essa é a nossa pergunta. Tudo isso o Senhor fez por mim, o que eu não faria por ti? E todos nós sabemos, e temos visto, e temos conhecido, tantas vezes até mesmo próximos a nós, momentos, eventos, situações,
em que percebemos marcas do inferno. Como que um assassinato de uma pessoa por nada, ou por qualquer coisa, não pode ter por detrás disso uma marca do inferno. As tantas corrupções que ainda existem no nosso país, e que às vezes começa com pessoas comuns como eu ou você. Talvez você é parado numa blitz de trânsito e você é tentado a pagar uma propina para o policial. Como nós podemos falar das corrupções de outros, se às vezes no nosso meio existe corrupção? Marcas do inferno. CDs pirata. Todos sabemos que é errado, mas quantos no nosso meio continuam fazendo isso? Marcas do inferno, porque é ilegal, errado. Falar mal do outro, nas costas do outro, maledicência, fofoca, marca do inferno. Mas nós temos um chamado como igreja. Uma das marcas da igreja, essa disposição em obedecer a Cristo, conquistando mais uma vez aqueles territórios ocupados pelo inferno, por Satanás. E começamos a mudar a nossa vida, começamos a mudar a nossa prática. E se você lá no seu trabalho contava piadas imorais, a partir de amanhã você não conta mais, e vai estabelecer ali o reino de Deus. Da sua boca vão sair palavras de vida, vão sair palavras de sabedoria, vão sair palavras de bênção, vão sair palavras de Deus. Se lá na sua escola você agir assim, você não vai agir mais, e vai estabelecer ali o reino do Senhor. Que governa a minha vida é Deus. Jesus está no meu coração, e da boca de Jesus jamais sairia essa palavra. Se lá na sua casa você costumava xingar a sua esposa, o seu marido, brigar com os seus filhos, chutar os seus filhos, o que quer que você não vai fazer isso mais. E a sua casa será um lugar em que o reino de Deus será estabelecido, e as trevas vão ser afastadas, elas vão ser retiradas, porque quando a luz começa a brilhar, as trevas vão se dissipando, elas vão saindo, elas percebem, não tem mais lugar para nós aqui, a luz chegou. É assim que vamos tomando conta e conquistando esses territórios. Deus nos deu essa autoridade, esse poder em Jesus de Nazaré. As marcas de Jesus estão nas nossas vidas, a presença de Jesus está no nosso coração, e é por isso que podemos andar, é por isso que podemos marchar pelas ruas da nossa cidade, dizendo, essa cidade não pertence às trevas, essa cidade não pertence ao inferno, essas pessoas não são mais escravas de Satanás, elas já foram compradas pelo precioso sangue do Cordeiro. Senhor, que haja salvação, Senhor, limpa as ruas da nossa cidade, que cesse a violência, que cesse o consumo de drogas, que cesse a promiscuidade, Senhor, que essa cidade seja chamada por todos, o Senhor está ali, o Senhor está ali. Eu andei por Belo Horizonte, e o Senhor está ali naquela cidade, o Senhor reina naquele lugar, tem um povo que ama o Senhor Jesus ali, há o reino de Deus. O governo não vai fazer isso, porque o governo não tem esse poder, as escolas não têm esse poder. Esse poder foi dado a mim e a você, que somos pedras vivas, igreja de Deus. A mim e a você, que fomos chamados para orar no nome de Jesus, sabendo que no nome de Jesus, e nesse nome é todo poder, sabendo que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, no céu ou na terra ou em qualquer lugar, e um dia toda língua há de confessar, quer queira ou não, Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor. E que isso comece a acontecer aqui, no nosso tempo, na nossa história, na nossa cidade. Que Jesus venha sair dos nossos poros,
Que a presença de Jesus seja percebida nas nossas vidas. Que as nossas palavras sejam palavras que apontem para Jesus, que anunciem Jesus, e que as pessoas percebam que existe algo diferente. E que haja em nós sempre o sim. Sim, Senhor, eis-me aqui para ser luz do Senhor na minha casa, para ser luz do Senhor no meu trabalho, para ser luz do Senhor na minha escola, para ser luz do Senhor dentro do carro, para ser luz do Senhor no trânsito, para ser luz do Senhor na loja, para ser luz do Senhor em todos os lugares. Eis-me aqui, Senhor. E enquanto isso, à medida que vamos dizendo sim ao Senhor, nós vamos avançando. E o reino de Deus vai tomando conta. A luz vai brilhando e as trevas vão sendo dissipadas. Isso é marca da igreja. A igreja é a igreja triunfante. É a igreja que avança. É a igreja que vai conquistando aqueles territórios que as trevas ocuparam, muitas vezes por negligência da própria igreja, porque cruzamos os braços. Precisamos entrar em todos os lugares. A partir das nossas casas, precisamos começar a ocupar os lugares da nossa nação como luz do Senhor. Precisamos ocupar os cargos nas escolas, sendo os melhores professores das escolas, dando testemunho nas escolas. Precisamos entrar nos hospitais, sendo os melhores médicos, as melhores enfermeiras, os melhores técnicos de enfermagem, sendo luz do Senhor e recebendo promoção por causa do nosso trabalho, por causa da nossa busca, nosso conhecimento, da nossa integridade, da nossa disposição. As pessoas veem isso e vamos ocupando essas posições e sendo promovidos. Precisamos entrar nas diversas empresas e multinacionais que estão no nosso país. Precisamos entrar na política, no governo, nas câmaras, os vereadores, deputados, na Assembleia, nos ministérios. Precisamos, como luz do Senhor, entrar nesses lugares. Porque se a luz do Senhor brilha na nossa vida, as trevas vão sendo dissipadas. Elas têm que se curvar, e elas se curvam diante do nome de Jesus. Tem um ator americano de Hollywood chamado Alec Baldwin. Família destruída. E foi trabalhar na casa dele uma brasileira, serva de Deus, crente no Senhor Jesus. Stephen Baldwin, irmão do Alec. É tudo em família, né? E eu me lembrei muito quando eu vi essa história que a Ana contou, daquela menina escrava que trabalhava na casa de Naamã, o Ciro. E aquela mulher cheia de Deus, trabalhando na casa desses homens aí de Hollywood, ela foi testemunhando Jesus com a vida. E a luz foi brilhando naquele lugar, e foi brilhando naquele lugar até o dia em que todos se renderam ao Senhor Jesus. Todos se renderam ao Senhor Jesus. Nós precisamos ir, meus irmãos. É palavra do Senhor, é promessa dEle. Ele edifica a igreja. Ele trabalha essas pedras vivas que somos nós. Ele nos lapida, Ele corta, Ele quebra para nos fazer cada vez mais parecidos com Ele. E vai nos juntando uns nos outros, Ele sempre no meio. Mas é promessa dEle não apenas trabalhar em nós, mas é promessa dEle, enquanto avançamos, dissipar as trevas que usurparam ilegalmente esses lugares que pertencem a Deus. A igreja, ela marcha, ela avança, ela caminha, e ninguém pode mudar aquilo que Deus estabeleceu, que somente a igreja pode mudar. E a igreja não é cimento e tijolo. Igreja é você. Igreja sou eu. Igreja é essa pessoa do seu lado. Olha para ela. Igreja. Bate nas costas do seu irmão e diga: meu irmão, você é igreja. Essa palavra é para você. Você que é igreja. Você que é igreja.
em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Queria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, deixa eu segurar sua mão aqui, que somos igreja. Somos igreja. Igreja que marcha, igreja que avança, igreja que vai retomando aqueles territórios ocupados pelo inferno e vai estabelecendo os princípios de Deus, onde as trevas estabeleceram os princípios dela. As trevas estabeleceram esses princípios, mas agora a igreja vai avançando, estabelecendo os princípios do reino. Onde há mentira, que haja verdade. Onde há ódio, que haja amor. Onde há coração endurecido, que haja perdão. Onde há maledicência, que haja palavras de bênção. Onde há murmuração, que haja profecia da boca do Senhor na sua boca. E assim a igreja vai marchando como exército que é, conquistando esses territórios que pertencem ao Senhor. E nós vamos marchar como igreja. Chamar a Ana aqui à frente. E nós vamos conquistar. Orando agora. Você vai orar pela sua família. Você vai orar pela sua casa, por Belo Horizonte, por esses 10%. Nós como igreja, em nome de Jesus, nós vamos avançar e vamos conquistar. Levante a mão do seu irmão e abra sua boca e comece a colocar diante do Senhor a sua vida como parte da igreja, como Pedro, obediente a Jesus. Que você seja mesmo um instrumento de Deus para a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Senhor, colocamos nossa família, nosso primeiro chamado para dentro do nosso lar. Que nós possamos brilhar a Tua luz, que a Tua luz possa avançar através de cada um de nós, afastando toda treva que está dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus, que bata em retirada tudo que não é do Senhor, nos nossos relacionamentos. Senhor, cada área da nossa vida, que o Senhor possa brilhar a Tua luz no nosso local de trabalho, que o Senhor possa brilhar a Tua luz através dos Teus filhos das escolas, e que o Senhor possa nos enviar, e que o Senhor possa nos enviar, e que nós possamos dizer sim, e ir sem temor, ó Deus, sem temor, ó Deus, sem nenhuma intimidação, conquistando territórios na nossa sociedade, sendo promovidos e levados pelo Senhor, as casas das pessoas, Senhor, ainda não alcançadas, para servirmos ali, Senhor, não simplesmente limpando, cuidando das roupas das crianças, mas sendo verdadeiros missionários e missionárias do Senhor no meio dessas famílias importantes. Leva-nos, Senhor, às empresas, leva-nos, Senhor, aos hospitais, às escolas, ao sistema de ensino, que toda a área política, governamental seja, Senhor, invadida pelos servos do Senhor, pelas servas do Senhor, que possamos infestar, Senhor Deus, o comércio, possamos entrar nos shopping centers, transformar, Senhor, as lojas, transformar esses altares, Senhor, do comércio, em altares de salvação e adoração ao Senhor, que Tu possas contar com cada um de nós, como pedras vivas, nesta igreja linda que o Senhor está edificando, que possamos chegar naquele grande dia, Deus, e encontrar ali, Senhor, os nossos vizinhos, encontrar ali os nossos parentes todos, encontrar ali os nossos colegas de trabalho, de escola, que as universidades sejam lugar de salvação, que possamos realmente, Senhor, conquistar e ver, Senhor, a história de vidas transformadas, ver a história da cidade transformada, ver a história da nação transformada, com este poder e essa autoridade que o Senhor não entregou a outro, mas ao Teu povo, que o Senhor não entregou a nenhuma outra instituição, mas a Tua igreja, Senhor. Nós vamos em Teu nome, na unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Comece a marchar no seu lugar, igreja, e tome posse dessa unção de autoridade, de ousadia. E nesta semana nós vamos
Aleluia! Dê a mão ao guerreiro que está aí ao seu lado. A palavra diz, quando olhamos para o Senhor, está escrito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, destruindo as obras do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus Cristo disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu e você. Não pense que apenas os pastores foram enviados. Esse que segura a sua mão foi enviado também. E Jesus disse, como o Pai me enviou. E como o Pai o enviou, diz a palavra que Jesus foi ungido. O Senhor o ungiu. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte. Como ouvimos hoje à noite, toda parte é toda parte. Todos os segmentos da sociedade, em todos os lugares, por toda parte, fazendo bem. O Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. São boas notícias. Jesus veio para fazer o bem, para destruir as obras do diabo, o engano, o poder das trevas. Ouvimos hoje à noite a promessa do Senhor, que as portas do inferno, ou seja, aquilo gerado pelas trevas, não haveria de prevalecer. Você, meu irmão, como eu, não apenas temos o dever, mas o privilégio de anunciar às pessoas que as portas da prisão já foram abertas. Não é preciso mais ela viver escravizada, porque Jesus libertou. A nossa missão é esta, como Jesus, andar por todos os lugares. E você pisou hoje, marchou, dizendo pelo Senhor, marchamos. Em todos os lugares, andou por toda parte, fazendo bem, porque Deus era com ele. E o bem maior que você pode começar a fazer, é trazer a luz do Evangelho aos corações. Como ouvirão se não há quem pregue? Aprove a Deus que as pessoas fossem salvas pela pregação do Evangelho. Mas olhe para mim, nem sempre essa pregação será verbalizada. As pessoas vão ver em você. Como nessa noite, pastor Gustavo, com tanta sabedoria, trouxe essa mensagem. Paulo, o apóstolo, escreveu que nós somos a carta viva do Senhor, onde as pessoas vão ler, onde elas vão ver em nós essa mensagem de misericórdia, de amor, de carinho, de vida. É por isso que a resposta que Deus tem para o mundo é a igreja. Ouvimos o governo, ele não consegue fazer isso. As escolas não conseguem. As ONGs não conseguem. Porque aprove a Deus que fosse a igreja. Eu, você, nós somos essa resposta de Deus, levando esta palavra, vivendo esta palavra, testemunhando esta palavra. Esse irmão que você segura a mão dele, se ele soubesse o quanto Deus o quer usar. Talvez você imagine que a única maneira de Deus usar alguém é se ele tiver o microfone em suas mãos. Por mais microfones que tenhamos, o mundo não vai ouvir, mas o mundo vai poder ver, através de cada um de nós, esta mensagem do Senhor. Que esta seja uma semana tão diferente das outras semanas que você já viveu.
Uma semana que você possa realmente absorver todas estas palavras e vivê-la intensamente. E é algo que você pode começar a fazer agora. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado. Diga para ela: eu não sei o seu nome talvez, mas eu sei de uma coisa, que Deus te ama. Deus te ama. E Ele quer destruir todo o poder das trevas em sua vida. A boa notícia é que você pode ser livre, você pode ser liberto, você pode ser salvo, você pode ser perdoado, você pode reaver tudo aquilo que o diabo levou. Jesus Cristo morreu para que você pudesse ter a vida e vida com abundância. Enquanto você segura a mão do seu irmão, olhe para mim. Esse que está aí ao seu lado, ou você que está me assistindo pela televisão até agora, esse é o momento mais precioso que poderia ter passado na sua vida. É esse agora, porque você é confrontado com a mensagem do Evangelho. E o Evangelho traz a salvação, e a salvação é um dom, a salvação é um presente de Deus. Está escrito em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Esse dom é esse presente. É esse presente que Jesus já conquistou. Quem é salvo sabe que é salvo. O salvo sabe que é salvo, porque o Espírito Santo testifica nele que ele é salvo. Ele não diz assim, talvez, pode ser. Não, ele tem essa convicção. E a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Quem sabe você é alguém que um dia começou a andar com o Senhor, mas no meio do caminho, como um filho pródigo, você voltou as costas para a casa do Pai, achando que lá fora a vida seria melhor do que dentro da igreja. E você encontrou longe da casa do Pai apenas o quê? Um prazer tão efêmero, que é nada. E foi caindo, descendo a tal ponto como pródigo, a fazer coisas que você nunca imaginou que você seria capaz de fazer, até chegar ao ponto de viver entre porcos e comer comida de porcos. Se você está aqui hoje, é porque essa saudade está no seu coração. Você sente saudade de Deus. Você sente saudade daquele tempo quando você era livre, não era dominado por paixão mundana alguma, quando o seu prazer era estar na casa do Pai, contemplá-lo, viver o seu amor. Hoje eu quero fazer uma oração por você. Eu vou pedir que todos que estão aqui, sem constrangimento, coloque as duas mãos sobre o seu peito, e eu quero orar como se fosse você orando. Feche os seus olhos, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu ouvi que as portas do inferno, o poder de Satanás, não prevaleceria na minha vida se eu reconhecesse que sou um pecador e que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu estou perdido, eu não mereço a salvação, mas ela pode ser minha através do meu arrependimento e da minha fé em receber o teu perdão
Por isso, nesta hora, eu abro o meu coração e eu te peço, ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, até preguei a tua palavra, mas me desviei. Eu volto, não na expectativa, não na esperança, mas na certeza do teu amor em me perdoar, em me aceitar. Continue com seus olhos fechados. Eu vou fazer uma oração, você não vai repeti-la agora, mas eu queria orar de um modo específico por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu te aceito. Ou você que estava desviado, mas hoje volta aos caminhos dele. Enquanto só o Espírito de Deus anda em nosso meio, eu vou pedir que você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que quer a reconciliação com Ele, aí no seu lugar, na segunda galeria, na primeira aqui no térreo, levante bem alto uma das suas mãos, mais alto que você puder. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus Cristo, você que o recebe como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, isso, levante bem alto, mais alto que você puder a sua mão. Esta é a hora de Deus, pode abrir os olhos. Todo silêncio agora, escute. Ninguém vai andar agora. Eu preciso das escadarias vazias, os corredores todos desimpedidos, porque eu vou pedir agora que todos vocês que levantaram as suas mãos, seja na segunda galeria, na primeira aqui no térreo, venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, você vai deixar o seu lugar, você vai chegar até aqui. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento dos céus para a sua vida. Esse é o momento de Deus para você. Venha, 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 venha. Onde pode o perdido se encontrar? Venha. Onde pode o doente ser curado? Venha. Onde pode a tristeza se alegrar? Vem. Onde pode a fraqueza em força se tornar? Onde pode a ferida cicatrizar? Onde pode o passado ser apagado? Onde pode o luto acabar? Onde pode a vitória me alcançar? Só em Ti, Senhor, só existe um lugar onde meu gozo é completo. Tua presença é o meu refúgio. Teu amor me faz. Aleluia. Misericórdia e graça. Aleluia.
Vocês que estão ajoelhados aqui, podem ficar em pé. Cheguem aqui bem pertinho de mim. Pode chegar aqui. Deem um passo à frente. Enquanto você continua ouvindo essa música, você que está vindo, esta é a hora de Deus para você. Ninguém pode fazer essa decisão em seu lugar. Ninguém. Se pode tua glória. Esta é a hora de Deus para você. Vem. Vem. Tua glória brilhar, brilhar. Tua glória brilhar, só em ti, Senhor, só existe um lugar onde meu gozo é completo. Tua presença é o meu refúgio, teu amor me faz. Aleluia. Misericórdia e graça, aleluia, cura e salvação, aleluia, alegria e força, aleluia, mais de ti. Aleluia. Vocês que estão aqui, podem chegar bem aqui. Talvez você esteja dizendo, pastor, não tem mais lugar aqui na frente. Tem. Porque no coração de Jesus há um lugar que é o seu lugar. Nessa hora, toda a igreja vai estender as mãos sobre os que estão aqui. Esse é o momento mais precioso da história de vocês. Vocês nunca esquecerão que estiveram aqui. Porque Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus nunca vai julgar você fora, nunca. O fato de você estar aqui à frente, o fato de você estar entregando a sua vida a Ele, Ele vai apagar o seu passado, vai quebrar as maldições e vai trazer vida. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, destruindo as obras do diabo, porque Deus era com ele. E a igreja, com as mãos estendidas, vai orar comigo dizendo: ó Deus e Pai, contempla agora estes corações no teu altar, e deles agora quebramos o poder das trevas e ligamos agora estes corações ao teu coração, que eles desfrutem a salvação, a bênção da reconciliação a partir de agora, em teu nome, amém. Olhem para mim, vocês que estão aqui à frente. Nós oramos desligando da vida de vocês todo o poder das trevas. Como vocês ouviram hoje à noite, Jesus dizendo que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, a manifestação da igreja. E você disse: Jesus,
entra na minha vida. Você abriu a porta, pela fé ele entrou. Nunca mais ele vai sair da sua história, nunca mais. E você que estava longe, o perdão ele te ofereceu. Hoje será um novo recomeço na sua história. Tudo será tão novo para você, que até uma nova família você vai receber. Não vocês, mas eu vou pedir que a igreja levante as duas mãos, todas. E nós vamos contar até 3. Quando eu falar, chegarmos no 3, eu vou pedir que você vire, porque você terá uma nova família a partir de hoje. Olhe para mim. Toda a igreja contando. 1, 2, 3. Vire agora, vocês. Esta é a sua família. Sua nova família. Sua nova família. Sua nova família. Expressando a glória do Te abençoo, 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 te abençoo. Você vai viver essa nova realidade. Te abençoo, precioso, precioso. Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia.